obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui, falar dessa nova teoria aí, né, que a gente sempre quis que ela existisse, porque desde da graduação, do segundo grau, a gente vem ouvindo muito sobre evolução e nunca, e casos muito estranhos em aparecer vida de uma sopa primordial, né, algo que é meio estranho, geralmente, às pessoas em comum, as pessoas comuns, né, mesmo sabendo que a gente deve ter um conceito científico sobre o assunto, né, quando a gente olha a possibilidade de uma sopa primordial com moléculas inanimadas gerando vida, isso para mim e acredito para a maioria aqui, é muito estranho, né? E daí eu escolhi, né, esse tema, os bad designs. Só que, ao contrário que muita gente pensa, os bad designs, né, geralmente se estuda as formas, né, projetos ou órgãos que são problemáticos, como apêndice, o olho, problemáticos entre aspas, né? E eu vou trabalhar com bad designs bioquímicos, que é um pouco mais a minha praia na área química, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de origem da vida, como todo mundo, né, falou já, mas falaram da parte de bases nitrogenadas, falaram um pouquinho sobre aminoácidos, né? E eu gostaria também de dar um pouquinho o meu pitaco sobre essa parte da origem da vida, né? E aí está bem em voga, porque mandaram uma sonda para um cometa, né? E ali vão descobrir a origem da vida, né? Porque lá vai ter aminoácidos, na maioria dos casos L, né? E aquele cometa vai explicar como aconteceu a vida. Então vamos falar um pouquinho de uma parte chave que eu acho sobre a origem da vida, que é a formação dos blocos estruturais, que são os peptídeos, né? Além dos ácidos nucleicos, né, agora falaram que o mundo do RNA acabou, né? É impossível, agora vamos para a proteína, né? Então vamos para peptídeos, né? Que provar também que é impossível fazer peptídeos, certo? Então, assim, os aminoácidos, eles são formados de ácidos carboxílicos e aminas, e esses aminoácidos eles devem se juntar, formando uma ligação amida. Uma ligação amida, que é muito forte, né? E assim por diante vai acontecendo essas reações até que você forme peptídeos maiores e proteínas, não é? Tem um artigo muito interessante de Martin Bruce, né, que ele discute essa possibilidade de haver a formação de peptídeos a partir de aminoácidos, né? E ele chega na seguinte conclusão, que isso não é possível. Tá? Por quê? Assim como o Kelson falou, né, ΔG maior que zero não é proibitivo pela segunda lei da termodinâmica. Valores de ΔG acima de 5, 14, isso para alanina. Aí, dependendo de outros aminoácidos, isso pode ser aumentado, né? E, obviamente, foi descrito aqui que pode haver as reações laterais e assim por diante. Tem várias falhas na formação de peptídeos numa sopa primordial, né? E para acontecer realmente essa união entre aminoácidos, né, a gente precisa, para vencer essa lei da termodinâmica, a gente precisa de uma força externa. Tá? Você precisa de uma força externa para que essa reação ocorra. E é assim no laboratório de síntese orgânica. Tá? Não é fácil sintetizar um peptídeo, né? Uma mente inteligente. Eu acredito que nós somos inteligentes, certo? E em 2014, o cara precisa 1 mês dentro de um laboratório para sintetizar um peptídeo de 6 aminoácidos. É algo muito complexo, certo? E aí, me falar que isso aconteceu numa sopa primordial, me é muito estranho, né? E a gente sabe que, quimicamente, pela lei da termodinâmica, isso é impossível,
A TDI usa, né, para explicar esse fato, para um mecanismo guiado, né, ou inteligente para gerar um sistema vivo funcional. Tá? Aqui eu coloquei como acontece a síntese de peptídeos num organismo. Tá? A síntese de peptídeos ocorre no citoplasma, né, através de uma maquinaria muito complexa. É uma fábrica, tá? Que é desde lá da transcrição até a tradução. Tá? Então acontece a transcrição no núcleo da célula, se gera RNAs mensageiros, que são editados através do splicing alternativo, né, vão para o citoplasma, esses RNAs mensageiros, entram na maquinaria ribossômica, tá, que é um complexo de proteínas e RNA, e aí, através de RNAs transportadores que capturam aminoácidos do citoplasma, tá, existem 20 RNAs transportadores. Tá? E esses RNAs transportadores, eles fazem uma coisa extremamente fundamental para que haja a formação de peptídeos, que é a esterificação do aminoácido. Tá? Sem a esterificação do aminoácido, fica proibitivo, o ΔG é maior que 0. E além do mais, para vencer a barreira da energia de ativação alta que existe numa reação de formação de peptídeos, a maquinaria enzimática, que é muito importante, ela faz como se fosse duas mãos. Pega esses 2 RNAs transportadores com os aminoácidos esterificados e junta esses aminoácidos e forma o primeiro dipeptídeo. E assim por diante. Tá? São mãos que vão pegando aminoácidos no citoplasma e trazendo para juntar e colocar de forma extremamente sintonizada através de uma reação aqui entre a amina e o éster lateral. Tá? E aí vai crescendo essa cadeia, aqui nós temos o primeiro dipeptídeos. É assim que acontece na vida. Tá? Se isso não acontecer assim, não existe vida. Certo? Isso é extremamente fundamental. Tá? E lendo outro artigo, discutindo, me desculpe, não está aparecendo a revista, está mais para baixo, mas é um artigo da PNAS, tá? De 2012. Tá? Ele discute, usa esse artigo que eu coloquei um pouco atrás, tá? Falando da impossibilidade da união entre aminoácidos para formar peptídeos, tá? E sugere inteligentemente, através de uma esterificação, tá? Que se nós colocarmos aminoácidos esterificados, e aqui abre um aspas, aminoácidos apolares, que não reagem lateralmente. Quando você coloca isso em um catalisador, por exemplo, o cobre, ocorre a formação de um dipeptídeo. Olha só a inteligência dessa reação. Não é? Muito inteligente. Copiou a reação que acontece no organismo. Certo? E agora, não, isso aqui acontece na sopa primordial. Não é? Provavelmente acontece. A evolução explica isso. Né? É sempre muito interessante quando você está lendo Leininger ou qualquer outro livro de bioquímica, é uma conclusão assim que você está lendo o capítulo do livro, muito legal, muitos dados, coisa bacana, e no final vem aquela bomba. Isso aqui a evolução explica. Mas espera aí, não falaram nada sobre evolução no capítulo inteiro, agora no final eles colocaram ali uma frasezinha falando de evolução explica. Né? Isso é muito complexo. Né? Uma pessoa que tem uma visão crítica fica extremamente desconfiado do capítulo inteiro. Tá? Mas tem muito dado interessante no Leininger, na Nature. A gente deve ler, sim, artigos da Nature, artigos da Science, mas com crítica. Né? Olhar criticamente. Certo? Obviamente que essa crítica talvez apareça um pouco mais tarde do que a gente gostaria que acontecesse. Né? Quando a gente tem um pouquinho mais de experiência
nas áreas da ciência, né? Mas infelizmente é assim que é o jogo, né? Então a conclusão sobre a origem: é impossível quimicamente surgir proteínas, por menores que sejam, de uma sopa de aminoácidos. Evolução não explica o surgimento da vida. Kelson falou sobre isso, Tarcísio falou sobre isso, André também falou sobre isso. Tá? Aí tem aquela grande guerra, quem surgiu primeiro, a informação ou a proteína, não é? E eles vão para lá, começam a bater para lá e para cá e vão chegar na conclusão que a gente conhece, né? Que a gente precisa um processo guiado para que isso aconteça. Tá? Uma força externa extremamente inteligente agindo para formar a vida. Agora eu vou dar um pulo um pouco grande, entre a origem, que é na sopa primordial, até o complexo bioquímico de um ser vivo. Tá? Imagine, a evolução tem problemas, e problemas sérios. Eu coloquei um só exemplo. Teve muitos outros exemplos aqui, né? Mas tem muitos exemplos que provam a impossibilidade da origem da vida na sopa primordial. Né? Agora a gente vai para uma coisa muito mais complexa, que é a parte bioquímica. Tá? A parte bioquímica, o metabolismo nosso, ele é feito de milhares de proteínas, milhares de compostos químicos, todos equilibrados, atuando de forma global, tá? Funcionando perfeitamente sintonizados, onde, quando a gente se alimenta com alguma coisa ruim, ele se equilibra, tá? Para tentar lidar com aquela situação. Né? E agora vamos tentar ver se a evolução também explica o metabolismo, né? Pelos bad designs. Tá? Então, a gente sabe que não existe evidência a favor da origem da vida pela evolução química, muito menos como chegamos ao nível de complexidade bioquímica dos organismos vivos. E a TDI defende que uma mente inteligente tenha feito isso. Muitas pessoas falam, mas é muito simples você explicar isso pela TDI. Tá? Mas qual que é o problema de ser simples? As teorias mais simples são as melhores. Certo? A gente sabe disso. Quem estuda física sabe que as leis mais simples são as mais fortes. Não é? Não é assim que funciona? Tá? A termodinâmica, apesar de ser matematicamente às vezes complexa, é uma teoria extremamente simples, com uma base muito simples de se entender. Né? E aí, obviamente que facilidade ou dificuldade, a gente tem essa teoria e a gente vai defendê-la mesmo sendo simples. Né? Tá? Eu vou falar um pouquinho de mutação genética. Né? Eu trabalho um pouco com erros inatos do metabolismo, né? E surge muito, eu leio alguns artigos falando de mutações gênicas, né? E que mutações gênicas é a chave da evolução. Né? Então, ocorreram mutações durante a evolução de micro-organismos, né? E que essa mutação fez com que organismos tivessem vantagens sobre a outra população. Não é? Aí, eles falam o seguinte, que o processo natural não guiado pode gerar complexidade ou erros. Aí eu me pergunto, eu nunca vi nenhum artigo ou qualquer coisa na literatura bioquímica mostrando aumento de complexidade ou uma melhoria na maquinaria dos seres vivos. Eu só vi erro até hoje na mutação. Tá? Eu vi câncer, né? Erros inatos do metabolismo, que é horrível, certo? Muitos erros na mutação que são ruins. A gente não vê ninguém aí do universo Marvel, né, andando por aí. Tá? Não vi o Wolverine, não conheço. Tá? É tudo fantasia. Tá? Fantasia como eles adoram fazer. Tá?
Eles colocam nos artigos fantasia, gente. Eles não discutem dados. Quando eles começam a discutir dados, aí a gente tem a nossa vantagem, certo? Porque a gente estuda dados científicos. Tá? A explicação da ADI, por ser um processo guiado, gerou-se complexidade. E com o tempo, essa maquinaria vem sofrendo danos, erros. Essas falhas passam de pais para filho, piorando o código genético com o tempo. É isso que acontece, gente. A gente tem que ser realista, né? O organismo, nossa maquinaria, está decaindo. Tá? Existe um artigo falando sobre o número de mutações de pai para filho. Isso vai aumentando. O código genético meu é pior do que o meu pai, que é pior do que o meu avô, né? Se a gente usar a teoria do uniformitarismo, certo? A gente vê muito bem que, se hoje a gente tem um código genético pior do que os nossos pais, nossos avós, né? E o presente é a chave do passado, provavelmente nossos ancestrais, vou dizer até talvez fosse perfeito. Nosso ancestral humano, né? Fosse um ser perfeito. Tá? Aí, obviamente, tem os efeitos antrópicos. Existem, hoje em dia, o que mais causa câncer são pesticidas, né? São todos, na maioria, causados pelo ser humano mesmo, né? Olha aí, aqui está um mapa metabólico. Tá, eu tive dificuldade de colocar algum que desse para a gente ler de forma clara, né? Esse é o nosso metabolismo. E você imagina que os evolucionistas têm problemas para explicar a origem da vida, né? Que tem alguns compostos químicos simples, né? Agora, você imagina isso aqui. Aqui tem milhares de proteínas regulando, milhares de compostos orgânicos. Tá? A gente aqui tem ciclo, tem a parte da glicólise, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, né? Fosforilação oxidativa, nós temos beta-oxidação, gliconeogênese, e assim por diante. Temos ciclo da ureia, ciclo de Core, todos acontecendo ao mesmo tempo, equilibrados. Tá? E agora, eu olho para isso aqui. Como é possível um negócio desse funcionar, gente? Né? E não que, não, isso aqui é defeituoso, alguma criança, alguma pessoa vai ter um problema com isso aqui. Não, é difícil de entender como isso funciona, é muito complexo. Tá? Então, olha só, aquele ciclo, aquele mapa metabólico, né, tem funcionamento imperfeito. A gente sabe, de dados científicos, que em humanos, a cada 1000 nascimentos nós temos uma criança que nasce com defeito genético, tá? Que são detectados pelo teste do pezinho. Tá? Agora, hoje em dia tem o teste do pezinho expandido que consegue analisar mais doenças, né? Que aí, através de alimentação, você pode, muitas dessas doenças, não terem problemas para a criança. Tá? E assim, geralmente esses erros ocorrem em um desses mecanismos metabólicos, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, via das pentoses, ciclo da ureia, beta-oxidação e gliconeogênese. Tá. Então, lendo um artigo no PNAS de 2012, né, um artigo que me deixou estupefato, né, falando de religião, falando de... Eu falei assim, o que uma revista científica vai ficar discutindo religião, né, para falar mal do TDI, né? E a gente que se esforça, trabalha na bancada, com ciência, aí vem alguém falando em religião, né, para falar mal do que a gente está observando nos dados científicos, que foi uma mente inteligente que fez aquilo, né? E aí usa isso, e usa, por exemplo, esses erros metabólicos como um problema para a TDI. Tá? Não é um problema, isso é um ponto de vista, gente. Tá?
É um ponto de vista. Tá? A cada 1000 nascimentos eu tenho um erro, isso significa quantos por cento de erro? 0,1%. Para mim, 0,1% é bacana. Legal, não é ruim não. Tá? Para aquele metabolismo, para aquela complexidade, eu acho que está ótimo. Tá? Então, assim, isso prova a inexistência de um designer, esses defeitos genéticos. Tá? A gente fala o seguinte, que a maioria deles causadas por problemas antrópicos. E maquinaria metabólica, talvez que a gente sabe que é imperfeita e que um dia foi perfeita. Agora vamos falar um pouquinho de outro problema que os evolucionistas usam muito para falar mal da nossa teoria que a gente defende, né? Que é o DNA não codificador que o André falou. Saiu vários artigos, um deles na Nature também, né? The Brave New World of RNA. Né? Ali ele explica, obviamente usando o projeto ENCODE, né? Que 85% do DNA sim é útil, né? Que existem microRNAs e RNAs de cadeia longa que servem na regulação de síntese proteica, né? E que esse problema que a gente tinha com o tal DNA lixo, que era o DNA não codificador de proteínas, ele serve para regular a produção de proteínas. Tá? E muitos estudos estão feitos, muitos esforços para determinar outras funcionalidades que não se sabe ainda. É um campo novo dentro da ciência, da bioquímica, que está sendo estudado. Aí está o cientista, um dos principais, que estudam o DNA não codificador, o tal DNA lixo, que tantos evolucionistas clamaram como sendo prova da evolução. Né? Lixo que foi deixado para trás durante as etapas de seleção. Não é? E esse DNA lixo, por exemplo, eles clamam que em procariotos a existência de DNA lixo é quase inexistente. Tá? A maioria do DNA codifica proteínas. Tá? É um DNA simples, circular. E em eucariotos, né, a maior parte não codificava proteínas. Então, é óbvio dizer, né, que se os procariotos são evolutivamente, né, menos complexos que os eucariotos, né, que esse DNA lixo esse DNA que são os introns, né, eles simplesmente, né, eles são lixo e não servem para nada, e isso aconteceu por causa da evolução. Né? E agora, ele não é mais chamado de lixo, mudaram a teoria. Né? Então, isso acontece recorrentemente. Né? Chega num ponto que não dá mais para explicar a evolução, eles simplesmente mudam a ideia, e uma coisa que era a favor deles e contra o DI, eles colocam, não vamos mais falar sobre isso. Né? Vamos mudar de assunto. Outro caso é a redundância dos códons. Né? A gente sabe que a gente precisa de 3 bases nitrogenadas para codificar um aminoácido. Certo? Então, o que o organismo fez? Né? A evolução fez, a evolução não guiada, né? Ele fez 64 códons. Nossa, que excesso de informação. Códons degenerados. Isso aí, nunca uma mente inteligente faria um negócio desse. Por que fazer 64? Podia fazer 20, sendo inteligente, não é? Uma mente inteligente, então faria 20. Tá? Mas daí a gente nunca tinha resposta. Né? A gente falava, não, isso aí tem função. Deve ter função, não foi descoberto ainda. Não é? Aí surgiu um artigo de revisão em 2014, juntando vários artigos que apareceram na bioquímica. Tá? E mostraram que a redundância do código genético, ele dá a pausa traducional. Tá? Pausa traducional. O que significa isso? Tá? Isso mostrou que
E esses códons, esses 64 códons, são úteis na tradução. Tá? E como eles são úteis? Veja bem, na serina, nós temos 4 aqui, mais 2 aqui. 6 códons que codificam a serina. Né? Nossa, que absurdo. Uma mente inteligente faria um só e pronto, acabou. Né? Mas não, eles descobriram o seguinte, gente. Descobriram o seguinte, que acontece que cada um desses códons, tá, eles têm uma afinidade diferente entre eles. Tá? A afinidade química, a interação química entre o anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro é diferente para cada uma delas. A força de ligação. E essa força de ligação é extremamente importante para a sintonia fina da proteína. Tá? Porque durante a tradução, tá, do RNA mensageiro para gerar uma proteína, códons que têm afinidade mais forte ficam mais tempo lá no ribossomo. Tá? E dá um tempinho a mais, se eles tiverem mais afinidade, para que a proteína se dobre, se enovele. E códons que têm menor afinidade vão mais rápido, não precisava tempo para enovelar. Bem, será que isso não é inteligente? Tem que ser uma mente inteligente para fazer alguma coisa assim. Certo? Como que a evolução vai explicar isso? Acredito que o Marcos vai falar um pouco sobre isso amanhã. Né? Mas olha só, eles descobriram que na arginina, glicina, triptofano, glutamato, serina, aspartato e valina, ocorre pausa na tradução, significando que dá um tempinho para a proteína se dobrar. E nós sabemos que para uma proteína ter funcionalidade, ela precisa ter um formato bem sintonizado, um formato bem definido, para que aconteça as regulações que ela faz ou as funcionalidades que ela tem. Então, a diferença, é observado que há diferença entre a afinidade entre os códons que codificam o mesmo aminoácido, proporcionando um dobramento correto das proteínas, para ser finalizado nessa maquinaria, nessa indústria de produção de proteína. Nós não somos mais, a nossa maquinaria não é mais do que uma indústria de produção de proteína. Tá? E, no final, tem uma prensa, que é a chaperonas, entra lá a proteína, que está meio já dobrada, tá, com uma certa funcionalidade, entra lá na chaperona chacoalha aquela proteína, não é? E sai a proteína funcional, bonitinho. Tá? E se não tivesse a chaperona? Não funcionava. Se não tivesse o dobramento, as pausas, não funcionava. Tem artigos, nesse review ele cita, que há a substituição de códons que codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, na codificação de uma certa proteína, era UCU, que codificava a serina. Eles mudaram, colocaram a UCG. O que eles observaram? Que a proteína era a mesma sequência, só que não tinha funcionalidade. Olha só que interessante. Então, quem se interessa, eu acho muito bom que leiam esse artigo. Esse artigo ele é muito legal. Certo? Então, finalizando, o que é um bad design? Tá? Aí eu mostro aqui um prédio, cheio de janelas, né? E uma casa ao lado. É fácil para a gente, ser humano, ver que isso aqui é um bad design. Agora, uma casa dessa é um bad design? Não. É uma pessoa que fez isso aqui, fez muito bom gosto, muito bonita. Mas e se tiver uma trinca aqui, nessa parede? O designer teve algum problema com isso? Ele não continuou fazendo uma casa com design lindo, maravilhoso? Sim. Certo? Então, é isso, obrigado. É isso que eu tinha que apresentar.